Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. E estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 6 desse primeiro trimestre de CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. E eu espero muito que essa aula possa edificar você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu comentário, participa com a gente, coloca aí de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui, se inscreve também no canal. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, estudar a palavra de Deus, indicar para mais alguém. Tem diversas classes onde os nossos queridos irmãos e irmãs podem estar aí aprimorando essa aula para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então acesse, se inscreva. Tem um comentário abaixo aqui onde você encontra todas as nossas classes organizadas para você. Você que é professor da classe dos jovens e quer também poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, você pode ter acesso ao meu material, ao esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, argumentos a mais, que são além da lição. Vale muito a pena você ter esse material, além do que o próprio PowerPoint, onde você pode utilizar esses recursos para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para ter acesso a esse material, é só se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Está aqui na descrição desse vídeo a nossa proposta e também no comentário abaixo. Fica à vontade para você conhecer e analisar e também estar com a gente em nome do Senhor Jesus. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem um benefício de receber alguns bônus, workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, que é muito bom. Também você tem acesso ao nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que são aulas exclusivas para quem se torna assinante do Facilita EBD. Gente, que Deus abençoe você. Hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 6, aqui da classe dos jovens. E eu espero muito que essa aula possa te edificar. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos jovens, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Essa lição é escrita pelo pastor Natalino das Neves. E hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. E é claro que eu espero muito que Deus use você na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Para você iniciar bem, inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece. A primeira delas é o texto principal, que se localiza hoje em Romanos, capítulo 6, versículo 4. A segunda é o resumo da lição, vale muito a pena você fazer a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui para você no canal, mas toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, a gente está por aqui postando aula para você ter acesso ao nosso material com antecedência para ministrar a tua aula com excelência na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 6, nós vamos estudar a partir da proposta do pastor Natalino das Neves, que a nossa compreensão cristã traz o entendimento que nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Mas, para termos comunhão com Cristo, é necessário permanecermos em santificação, buscando especialmente, diariamente, estar próximo do Senhor, renovando a nossa vida, vivendo para Deus em santidade e glorificação diante do Senhor. Isso quer dizer também que
que diariamente nós lutamos contra o pecado, contra a nossa tendência carnal, que procura então nos afastar diante da presença de Deus. E daí o objetivo da aula de hoje, que nós estamos muito bem mortos para o pecado, mas sempre lutando contra ele. É importante nós entendermos que o pecado ele requer a repreensão imediata. Nós vamos levar isso em consideração. Pecado trata-se então de uma afronta direta contra o Senhor. Levítico capítulo 5, versículo 17, dá fundamento para isso. O Luiz Berkhoff, comentando na sua teologia sistemática, ele destaca a respeito dessa punição. Ele comenta que a punição, ela origina-se então por causa da própria retidão do Senhor. Ela tem origem na justiça de Deus. Ela age então para manter especialmente essa santidade do Senhor e para que a santidade do Senhor não possa ser desonrada. Daí então vem a justiça divina, a ira divina contra o pecado. E essa justiça divina, ela é demonstrada por causa da graça de Deus. E outro detalhe que nós também aprendemos, que por intermédio da graça de Deus, aqui entre tantos detalhes, nós temos então essa libertação e somos livres então do pecado a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso erro, pedimos o perdão e agimos agora conforme a vontade de Cristo. Também é fato que o pecado ele requer punição e o pecado ele é um débito. O pecado ele é uma ação que te afasta diretamente da presença de Deus. E aí a justiça divina ela entra especialmente agindo em punição contra o pecado para poder promover especialmente a essência dessa santificação do nome santo do Senhor. Outra coisa que nós entendemos é que o homem leva sobre si a culpa pelo pecado por causa da queda. Agora nós também entendemos nas Escrituras que o projeto de Deus não é a punição para o homem que pecou, mas sim o projeto de Deus é a salvação. Antes de nos criar, antes então de pecarmos, o Senhor já sabia e ele providencia então a salvação por intermédio de Jesus, porque ele entende muito bem que nós precisávamos dessa salvação. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. E a partir dessa perspectiva, nós entendemos, biblicamente falando, que o pecado ele requer a punição da seguinte maneira. A primeira é a separação total da presença de Deus. Olha, quando nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus. Essa separação total do homem da presença de Deus é por consequência do pecado e a ação também da justiça de Deus em preservar a santidade de Deus. A segunda consequência que o pecado também traz sobre você é especialmente essa condução do pecador ao inferno. Então, o pecado ele vai te levar diretamente para o inferno. O Elinar Cabral chega a comentar o seguinte, ele comenta que o estado do pecado ele te leva então a essa condenação terrível. E esse estado do pecado agora faz com que você perca então essa imagem e semelhança do Criador, se tornando agora um pecador. Gênesis 3, versículo 8 a seguir, você vai perceber então essa consequência do pecado estando presente na vida do primeiro casal. Também nós precisamos compreender que nós estamos mortos quando nós estamos em pecado, mas nós só temos vida agora a partir de Cristo por intermédio da justificação. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender o que é justificação, eu vou compreender com você o que é regeneração, nós vamos compreender então o processo da santificação. Como é que a gente é livre então da condenação do pecado? Pega isso, já que a gente está estudando sobre santificação. Você pode ler o texto de Efésios capítulo 2, versículo 3, e você vai compreender que você é livre do pecado por intermédio de Cristo. Se você observar a ótica do Antigo Testamento, é importante eu sinalizar isso aqui com você em sala de aula, você vai perceber que o sistema de salvação do Antigo Testamento é um sistema entrelaçado em sacrifícios. Na perspectiva do Antigo Testamento, isso era trabalhado. Quando as pessoas pecavam, elas ofereciam sacrifícios pela remissão dos seus pecados e diante do Senhor, em altares e até mesmo no tabernáculo e depois no templo. Esse sistema, então, dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele funciona especialmente nesse primeiro momento em que as pessoas precisavam compreender
a respeito do aspecto da justificação e a respeito do aspecto da regeneração e da santificação na visão do Antigo Testamento. É claro que todo esse processo do Antigo Testamento é um processo didático para levar o homem a entender a necessidade do perdão dos seus pecados, apontando então para Cristo. Então, através dessas ofertas, as pessoas então ofereciam seus sacrifícios. Só que com o passar do tempo, essas ofertas perderam sentido no coração do povo. E então é necessário especialmente um sacrifício eficaz para poder livrar o homem da condenação e da justiça de Deus, através do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício de Cristo, ele é estabelecido por projeto de Deus na eternidade, como eu acabei de dizer para você. Deus já havia estabelecido esse plano para chegar nesse ápice da nossa restauração total e plena através de Cristo. Os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram realizados da seguinte maneira, a gente pode até destacar para você. Eles eram realizados pela oferta pelo pecado, você poderia oferecer uma oferta pelo seu pecado, essa oferta ela é oferecida então pela congregação de Israel diante do Senhor, isso está em Levítico capítulo 4, versículos 3 ao 12, o sacerdote oferecia isso diante do Senhor por toda a congregação de Israel. Você também poderia oferecer uma oferta por sua culpa pessoal, esse sacrifício era estabelecido vinculado à lei, isso está em Levítico capítulo 5, versículo 6. Você poderia oferecer também uma oferta pacífica. O que é uma oferta pacífica? É uma oferta de gratidão pela misericórdia do Senhor. Isso está em Levítico capítulo 7, versículos 11 ao 15. Nesse sentido, no Antigo Testamento você percebe que essas ofertas são realizadas para pacificar a justiça de Deus sobre o homem pecador, já que eu estou olhando a partir da ótica do Antigo Testamento e isso tem um objetivo pedagógico. As ofertas elas eram realizadas da seguinte maneira, através do holocausto, onde as pessoas ofereciam um sacrifício individual ou por indivíduos ou por uma comunidade, e isso pedindo perdão dos seus pecados. Isso está lá em 2 Crônicas 31:3. Você poderia oferecer uma oferta por manjares, onde você oferecia de forma coletiva ou sozinha também diante do Senhor no holocausto. Isso está em Números capítulo 15, versículos 3 ao 5, para poder ter santificação, restauração diante do Senhor. Você oferecia também uma oferta de libação, esse sacrifício ele era oferecido com a parte de vinho que era derramado sobre ele, isso está em Gênesis 35, versículo 4. Esse sacrifício ele era algo que você molhava com o vinho e oferecer ao Senhor. Isso está em Números também 15, 7, Gênesis 35, 14, e ele era oferecido em gratidão também ao Senhor. Você também entende, a partir da ótica do Antigo Testamento, que todos esses sacrifícios eram oferecidos em holocausto, diante do fogo, para serem oferecidos diante de Deus. Existia também as ofertas alçadas que as pessoas ofereciam diante do Senhor para agradecer, e essas ofertas eram oferecidas diante do Senhor através do sacerdote. Isso está em Levítico capítulo 7, versículo 14. Existia essa oferta movida, onde as pessoas exerciam esses sacrifícios no Antigo Testamento para poder mover as primícias, onde as pessoas traziam então as primícias da sua colheita, ofereciam ao sacerdote, os sacerdotes então moviam essas ofertas diante do Senhor em gratidão, em perdão dos seus pecados. Levítico capítulo 23, versículo 11 e 12. Então você vai perceber que esse sistema de sacrifício ele serviu para o Antigo Testamento, é um sistema de sacrifício pedagógico, para aplacar a justiça de Deus contra o homem que é pecador. Por isso que eu estou citando isso para você. Mas a partir da leitura do escritor aos Hebreus, ele deixa claro que Cristo, de uma vez por todas, estabeleceu um maior sacrifício no Calvário. Então, esses sacrifícios, eles acabam sendo obsoletos a partir de agora. A partir do sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, então, o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, nós agora somos
purificados do nosso pecado. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Você vai perceber agora que por meio de Cristo, nós então temos um Salvador pessoal. Ele agora nos garante essa vitória e essa justificação diante de Deus. Nós estávamos condenados pelo pecado, mas em Cristo, exclusivamente através de Cristo, agora temos acesso a Deus. Isso está em Gálatas capítulo 2, versículo 21. E a partir dessa perspectiva, nesse sacrifício de Cristo, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre o que é justificação, como Cristo nos justificou, que vai muito mais além do que as ofertas que eram oferecidas no Antigo Testamento, como agora podemos experimentar regeneração, que é nova vida, mudança de mentalidade, e como nós podemos agora caminhar em santificação diante do Senhor. Vamos estudar esses 3 princípios hoje em sala de aula. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou, comenta aí, é importante para a gente, deixa o likezinho. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o crente deve morrer para o pecado. Leia uma passagem bíblica que se localiza hoje em Atos 13:39 e vamos então para o primeiro subtópico, que trata sobre a interpretação errônea da justificação. Conforme o pastor Natalino das Neves, a doutrina da justificação pela fé, ela traz então uma grande dificuldade para aquele que está debaixo do jugo da lei interpretar essa doutrina. Se você pegar esse público que vive a partir da perspectiva do Antigo Testamento, com as ofertas, o oferecimento de sacrifício, que está agora em Jesus, e a partir do momento que está em Jesus é ensinado que, através de Cristo, esses sacrifícios não são mais necessários, mas o sacrifício de Cristo agora nos garante essa salvação. Isso traz uma complicação muito grande. Por isso a gente precisa compreender, então, toda essa perspectiva sobre essas ofertas que eu citei para você e sobre essa doutrina da justificação que passa a ser pregada agora pelos próprios apóstolos. O Paulo é um grande expoente ao falar sobre a doutrina da justificação. O Stanley Orton chega a dizer de forma clara que a única esperança para a humanidade está na salvação em Cristo, no sangue derramado por Cristo no Calvário. Então, a maior esperança para mim, para você, não está nas ofertas que eram oferecidas no Antigo Testamento, mas no sangue de Cristo, que foi o maior sacrifício estabelecido no Calvário. Isso traz, então, a nossa justificação. O Ulrich Bergsten, comentando a respeito disso na sua teologia sistemática, ele destaca que Deus é a origem da nossa salvação. Toma como nota aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, você pode ler esse texto em sala de aula. Em segundo lugar, Jesus é o único meio da salvação. Mateus 1, 21. E em terceiro lugar, Jesus ele é o autor da salvação. João capítulo 3, versículo 16. Então, quando nós passamos a estudar sobre a justificação pela fé, nós entendemos que a justificação é um ato jurídico agora por parte de Deus em declarar os homens justos. Observe, os homens pecam, a justiça de Deus age para punir o pecador, mas Deus nos ama primeiro e pelo fato de nos amar primeiro, ele providenciou agora um método, um meio, que é mérito dele para sermos então justificados e livres então da justiça de Deus. E essa justificação é por intermédio de Cristo. Isso parte agora da causa de Cristo, da vontade de Cristo, pelo poder de Cristo. E isso parte agora da graça de Deus. Nós éramos culpados, mas Cristo agora toma o nosso lugar na justificação, ele assume a culpa e a partir desse momento agora estamos livres do nosso pecado. Pega isso e deixa Deus te usar. Também é importante nós entendermos de forma lógica que a justificação é um processo lógico da salvação. Faz parte então da própria salvação. E a partir da justificação nós entramos no processo da regeneração. E esse processo de regeneração é a nossa forma de gratidão em Deus por intermédio do Espírito Santo em nos ajudar agora a mudar de vida. Isso quer dizer que na regeneração há transformação. Eu era condenado, agora eu não sou. Eu roubava, agora eu não roubo mais, porque agora eu tenho uma aliança com Cristo. Regeneração. E aí você percebe que a partir da reforma protestante, nós vamos compreender que essa perspectiva de justificação, regeneração e santificação passa a ser muito pregado dentro da própria igreja. A justificação é um termo, então, que está
atrelado a essa ideia de julgamento judicial. A palavra justificação também traz esse sentido do latim de justificare, de então fazer justo. No Novo Testamento nós vamos perceber que essa ideia de justificação está muito atrelado a esse ato substitutivo de Cristo, nesse sacrifício de Cristo em tomar o meu lugar e o teu lugar. Você pode ver isso dentro das Escrituras. No Novo Testamento você vai ver que essa ideia de justificar está entrelaçada também ao termo vivificar. Isso quer dizer que ele nos deu vida. Justificação aparece então 39 vezes no Novo Testamento. 29 vezes foram citadas então por Paulo. Então o Paulão utilizou só a palavra justificação 29 vezes. E ele traz essa perspectiva nos seus textos. Eu vou citar alguns. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Romanos capítulo 5, versículo 18. Você percebe então que Paulo traz essa compreensão sobre a justificação. Então, assim, estudando a Bíblia, a justificação de forma bíblica é esse ato de Cristo de nos livrar da condenação por intermédio da justiça de Deus. Então, o ato amoroso de Cristo é de nos livrar da sentença por mérito de Deus, por vontade soberana de Deus, em nos perdoar. Então, em Cristo agora, nós somos justificados. Eu espero ter te ajudado até aqui. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre a advertência contra o abuso da graça de Deus. Para o pastor Natalino das Neves, comentarista da lição, ele deixa claro que esse ato de Cristo, essa liberdade que nós temos agora em Cristo, por intermédio da justificação, que é graça de Deus, custou um alto preço. Custou um alto preço e por isso nós devemos agora andar em santificação, porque esse alto preço foi a morte de Jesus. A justificação ela é concedida então pela graça. Pega isso. Ela é recebida pela fé. Você pode ler o texto de Romanos capítulo 1, versículo 17. Logo, a fé ela é base, então, para essa fundamentação por meio da justificação. Então, eu creio pela fé na justificação. Quando o apóstolo Paulo ele escreve, especialmente sobre essa perspectiva sobre a fé, ele destaca que Abraão foi imputado, então, com justiça. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 4, versículo 3, comparando com Gênesis capítulo 15, versículo 6. Você vai perceber agora que através dessa justificação, o próprio Abraão também foi justificado em Cristo. E também o apóstolo Paulo traz a base dessa justificação, especialmente na pessoa de Cristo. Essa justificação ela é adquirida pela morte de Cristo. Nesse ponto, nós precisamos compreender também o que alguns estudiosos fazem questão de dizer, comparando tanto como Paulo e Tiago. Você percebe que Tiago ele escreve assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O Tiago, no capítulo 2, versículo 24, ele está citando a situação daquele que já aceitou a Jesus, que foi justificado pela fé, que agora tem um compromisso com Cristo, que é cristão, e a partir do momento que é cristão, ele precisa agora demonstrar em suas obras as suas boas ações. Por isso ele é justificado diante de Deus. Isso fala de um processo de santificação. Comparando com o Paulo fala da justificação antes desse processo. Ou seja, nós não merecíamos, fomos justificados e pela fé, sem obras, nós então somos salvos. Então, tendo entendimento, nós vamos compreender que essa fé agora, citada por Tiago, é a fé das obras, a partir do momento em que eu estou em Cristo. E a fé citada por Paulo é a fé que está entrelaçada à minha salvação. Essa fé genuína onde há então justificação. Quando não há então essa ação de demonstrar essa fé em obras, não há justificação na visão de Tiago. Também nós entendemos que o Paulo destaca essa função especial de forma gloriosa sobre a compreensão da justificação e da graça de Deus. Isso por quê? Porque muita gente entende que a salvação ela é adquirida por obras, a partir da visão de Tiago. Só que quando você compreende que Tiago está falando para alguém que já é crente, então você entende que as obras são fundamentais como fruto da sua salvação, e isso é justificado. Quando você não está em Cristo, quando você não é cristão, então Paulo entra dizendo assim, olha, você foi justificado em Cristo e para ter essa salvação,
Você só precisa crer em Cristo pela fé. Então traz aqui a compreensão correta e coerente sobre a salvação. Quando nós olhamos sobre essa salvação, nós entendemos agora que nós fomos libertos do castigo que era merecido. Você pode ler Hebreus capítulo 10, versículo 14. Estando agora justificados em Jesus por intermédio da salvação, nós entendemos agora que estamos sujeitos a pecar. E sendo sujeitos a pecar, como proposta da própria lição, devemos andar em santificação. E a partir disso devemos demonstrar as nossas obras de santificação. E o Tiago diz que a partir desse momento você agora é justificado. Isso indica então que a partir do momento que você aceita Jesus, você foi justificado pela fé na salvação. Quando você está em Jesus, você é justificado agora pela fé na tua santificação. O alvo da justificação é então a salvação sua, minha, da tua comunidade. E você percebe que essa salvação, ela está sendo demonstrada por bondade de Deus. E quando você é justificado, você agora é adotado como filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, Romanos 8, 15, 16 também. Gálatas capítulo 3, versículos 26 ao 24, comenta sobre isso. E em Cristo agora sendo justificado, eu sou co-herdeiro de Cristo. Você pode ler Romanos 8, 7. Então, quando eu estou em Cristo, eu sou salvo em Jesus. E a partir do momento que eu sou salvo, aí eu pego Tiago e entendo que a minha santificação agora precisa ser diária e isso justifica essa salvação que está sobre mim. Glória a Deus por isso. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre justificados e mortos para o pecado. Segundo o pastor Natalino das Neves, ele comenta que o cristão agora está justificado em Cristo, morto para o pecado. E a partir desse momento ele passa a ter uma nova vida em Cristo e esse caminho dessa nova vida é por intermédio da santificação. Vamos destacar algo aqui. Você precisa entender a diferença da regeneração e da própria santificação. A regeneração agora ela passa a ser uma mudança de conduta diante de Deus, diante de Cristo, através dessa salvação. Eu sou limpo, lavado, fui justificado e agora eu passo a ter uma vida agora que busca por essa transformação. Ela é muito semelhante à santificação. A santificação já é o processo. É aquilo que eu busco diariamente, é aquilo que eu rejeito por amor a Cristo. É aquilo que eu busco agora viver em santificação para a glória de Cristo. Quando você olha para a justificação, você percebe que a justificação é imputação em nossa conta. Isso quer dizer que nós não temos mais nenhuma dívida por causa de Cristo. Cristo ele pagou a conta. E em obediência a Cristo, agora a regeneração, eu passo a segui-lo. Isso está em Filipenses capítulo 3, versículo 9. Assim, a justificação pela fé, ela ocorre por intermédio dessas obras que nós vamos realizando. Aí aqui entra Tiago, que eu acabei de explicar para você. Eu vou mudando de vida, eu vou me transformando, e nessas obras agora eu vou tendo intimidade com Cristo, nas minhas atitudes diárias. A justificação ela não pode ser algo de mérito da pessoa própria. Ou seja, você não é justificado porque você merece, mas é por bondade de Deus. Nós não merecíamos. Foi misericórdia de Deus. Isso passa pelo mérito de Cristo. Foi Ele. Isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Você pode ler Gálatas 3, 13 também, que vai te dar fundamento para isso. Então, essa justificação ela é perfeita, ela é divina, ela não é humana. Mas a partir dessa justificação, que eu sou lavado em Cristo pelo seu sangue, agora eu passo a ter uma vida que glorifica ao Senhor. Isso está em 1 Coríntios 1, 30 e 31, você pode ler esse texto. Então Jesus ele vem e cumpre a lei. Ele obedece à lei. Ele oferece o maior sacrifício. E esse maior sacrifício sacia então a justiça de Deus. E você percebe que esse saciar da justiça de Deus nos livra agora da condenação. Se você ler Romanos 3, 23, você vai perceber que nós estávamos mortos, afastados de Deus. Se você ler Romanos 5, 19, você percebe que em Cristo agora nós temos uma nova oportunidade. Leia 2 Coríntios 5, 21, que você vai perceber que é por mérito de Cristo agora que nós temos então nova vida.
Diferente então da regeneração, a justificação ela traz então essa perspectiva de ser lavado por Cristo, comprado por Cristo. Já a regeneração, para você entender, ela é a tua mudança interior. Então, isso acontece no teu interior. É de dentro para fora. E isso, conforme a Bíblia, vai te ajudando a crescer em Jesus. E nessa santificação diária nas tuas atitudes, você passa agora a crescer. E a partir desse momento, você passa a ser justificado em suas obras em Cristo, como justo nessa terra. Já avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: vivendo uma nova posição em Cristo. Leia uma passagem bíblica que está em Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 28, e avance então para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: conhecendo a nova posição em Cristo. Segundo o pastor Natalino das Neves, quando o cristão agora é justificado diante de Deus, ele passa a assumir agora uma nova posição em Cristo. E aqui entra a regeneração. E nessa nova posição, você percebe agora que do teu interior você passa a ser de Cristo. E isso te traz uma certeza de salvação. Está encaixado também com a justificação, porque agora você está lavado e remido diante de Jesus. Isso é lindo. E aqui eu quero destacar para você também alguns aspectos que você pode também utilizar em sala de aula. Primeiro, você pode perguntar para os teus alunos e também esclarecer para eles o que é e o que não é salvação. Eu quero destacar para você o que não é salvação e você pode tomar como nota. O que não é salvação? Ter uma religião cristã. Tem muita gente que pensa que salvação é isso, não é. Frequentar uma igreja também não é salvação. Ter e ler a Bíblia não é salvação. Professar o credo religioso, por exemplo, conhecer as doutrinas bíblicas de cor, isso não é salvação. Também publicar no seu coração a regra da Bíblia e obedecer essa regra. Filiar-se a uma igreja local, ser membro de uma igreja local, não é salvação, gente. Também, você sendo católico, por exemplo, aspergir sobre si a água benta, isso também não é salvação. Também batizar adulto ou criança não é salvação. Se confirmar como adepto de uma confissão, isso não é salvação. Participar da ceia do Senhor ou da Eucaristia, como muitos católicos pensam, não é salvação. Praticar boas obras não é salvação. Salvação, vou trazer a definição agora para você. Salvação é uma ação milagrosa, transcendental, da parte de Deus, uma transformação espiritual que acontece na vida do homem, operada pela vontade de Cristo, na nossa alma, no nosso espírito, quando nós recebemos a Jesus como Salvador e professamos pela fé que Ele é o Cristo. Você vai ver isso em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, João 1, 12, capítulo 3, versículo 5 também. Então, salvação não significa apenas o livramento do inferno, mas é ter intimidade com Cristo. É uma transformação poderosa. Ela vai abraçar todo o processo da sua vida, toda a tua alma, transformando você diante desse mundo para agradar a Deus. Então, a salvação é tudo que Jesus fez para livrar você de ser uma pessoa condenada pelo pecado. Ela está entrelaçada com a redenção e com o poder de Deus. 1 de Pedro 1, 18, 19. Ela está entrelaçada especialmente com a nossa libertação do cativeiro espiritual. Romanos 8, 20. Ela agora nos livra das trevas. Colossenses 1, 3. A salvação agora ela nos traz desse exílio espiritual para com Deus. Efésios 2,13. E em Cristo agora nós experimentamos então essa salvação de forma gloriosa através do arrependimento em Jesus, e essa justificação é mediante a fé, e mediante a fé então nós experimentamos essa salvação, essa vida eterna conforme o Senhor. Você pode ler Lucas capítulo 27, versículos 47, João 3:3, Romanos 10, versículos 13 ao 15, Efésios capítulo 2, versículo 8, Tito 2:11, é graça de Deus. Quais são as evidências, então, da salvação conforme as Escrituras na vida de alguém? Primeiro é o testemunho interno, do Espírito Santo habitando em você. Romanos 8,16 diz isso. E a evidência externa, quando as pessoas agora passam a testemunhar que Cristo está na sua vida
Tito 2,12, você pode ler esse texto junto com os teus alunos. E já avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o argumento vivendo em Cristo. Conforme o Natalino das Neves, a nova vida em Cristo, ela passa então por essa santificação agora em Deus. Então, nesse processo de santificação, nós percebemos que essa salvação ela vai abranger, você pode tomar como nota, a regeneração do crente, espiritualmente falando. Tito 3,5. Ela vai abranger também a redenção do corpo. O corpo agora passa a ser santificado. Você passa a ter uma vida agora santificada em seu corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. A glorificação integral do cristão também. Você vai perceber isso lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Também você vai perceber os passos que nós precisamos entender para ter uma vida salva. Para demonstrar, então, essa santificação como testemunho. Quais são esses passos? Então, quais são os passos de uma pessoa regenerada em santificação? Primeiro, essa regeneração espiritual, essa plenitude do Espírito Santo sobre ele, essa maturidade espiritual, esse trabalhar para o Senhor, a pessoa passa a servir a Deus. O Eurico Bergsten também comenta que a salvação, ela prepara o crente agora para ter uma vida que nasceu segundo o coração do Senhor. E ter essa vida demonstra, então, essa pessoa que busca cada vez mais ter as suas vestes espirituais brancas e lavadas, como a neve. Vamos destacar isso. Você pode pegar Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Quais são as evidências, então, de uma vida salva em Cristo? Primeiro, o testemunho do Espírito Santo no seu interior, Romanos 8,16. O testemunho da palavra de Deus, Atos 16,31. O testemunho da nossa consciência, está em 1 João, capítulo 3, versículo 19. O testemunho da transformação da nossa vida, 2 Coríntios 5,17. O testemunho produzindo, então, bons frutos, Mateus, capítulo 5, versículo 8. O testemunho da nossa aversão agora contra o pecado, 1 João 3,9, você vai perceber isso, esse testemunho agora em seguir a palavra de Deus, em amar a palavra de Deus, 2 João versículo 9, você vai perceber esse testemunho da comunhão fraternal também na vida do crente, ele passa a ser íntegro com seus irmãos, João 13,35, o testemunho da vitória sobre o mundo. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: embaixadores de Cristo na terra. Para o pastor Natalino das Neves, a partir do momento em que você passa por essa santificação e essa justificação e essa regeneração, a partir de agora você passa a dar testemunho de Cristo. O apóstolo Paulo ele deixou claro, escrevendo para os irmãos em 2 Coríntios 5,18, que nós fomos reconciliados em Cristo. E pelo fato de sermos reconciliados em Cristo, nosso papel agora significa que nós fomos removidos da culpa, nós não temos mais culpa, e a partir desse momento agora devemos andar em santificação como testemunhos vivos, e somos observados pelas pessoas. Somos livres então da ira de Deus, isso está em Efésios capítulo 2, versículo 3, e em Cristo agora nós precisamos ter uma nova vida em Jesus. Isso quer dizer que faz parte então dessa obra de Deus no nosso coração. Em Cristo agora nós somos adotados e a partir desse momento nós passamos agora a dar esse testemunho. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, destaca que Deus nos deu o ministério então de reconciliação. E esse ministério de reconciliação é para descrever que nós fomos reconciliados e agora nós temos o papel também de reconciliar vidas apontando para Cristo. Nós temos o papel também de falar de Jesus. Você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, você vai perceber que aquele que foi reconciliado proclama o evangelho, anuncia a Cristo através das obras da evangelização. E ele anuncia a Cristo agora, descrevendo que Cristo tem o poder de salvar pecadores através da salvação. Você encontra aqui justificação, regeneração e santificação. E esse testemunho está entrelaçado com você e eu espero muito que essa aula esteja te ajudando em Jesus. Já avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte argumento: vivendo em novidade de vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, é um texto que você pode ler. E vamos avançar para o primeiro subtópico, que trata: quem reina na nova vida não é mais o pecado. Segundo o pastor Natalino das Neves, quando o cristão recebe a nova vida, ele recebe também essa natureza do Espírito Santo sobre ele, essa presença gloriosa do Espírito Santo sobre a sua vida, que passa a habitar no seu coração.
e passa a ser guiado agora pela presença do Espírito Santo. Então ele é guiado por Cristo, pelo Espírito Santo, ao invés de ser guiado pelo pecado. Se você ler Mateus capítulo 4, versículo 1, você vai perceber que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, guiado no seu ministério. A nossa vida também pode ser guiada pelo Espírito Santo. Nessa nova natureza, nós passamos agora a ter uma nova mente, uma nova mentalidade em Jesus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você entende que ele define quem você é. Olha que coisa linda. Quando você é guiado pelo Espírito Santo na nova natureza, é o Espírito Santo que define quem você é. Romanos capítulo 8, versículo 14 descreve isso. A marca da tua identidade é através da presença do Espírito Santo. Em segundo lugar, ele define de quem você é também. Ele define quem você é e ele define a quem você pertence. Você percebe que quando você é guiado pelo Espírito Santo, você agora, ao invés de ser guiado pelo pecado, guiado pelo Espírito Santo, é definido como filho de Deus, filha de Deus. Romanos 8,16 dá fundamento para isso. E isso traz alguns benefícios. Quais são então os benefícios de ser guiados pelo Espírito Santo? Porque ele te liberta da maldição da lei, Gálatas 5,18. Ele te ajudará a ter decisões melhores e ele não te deixará cair em pecado. Ele vai te ajudando à santificação, vai te guiando. Gálatas capítulo 5,16. Avançando, espero estar te ajudando com essa aula. Vamos então para o segundo subtópico desse terceiro ponto, que trata sobre libertando os membros do corpo do domínio do pecado. O pastor Natalino das Neves, ele traz a seguinte concepção, que nós agora temos uma mudança de mentalidade em Cristo a partir dessa santificação. O que é ter uma mentalidade de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? É ser guiado por Cristo. É ser guiado, então, na nossa conduta cristã. No mundo é normal você entrar pelo caminho da masturbação, da pornografia, da prostituição. Em Cristo agora não tem mais isso. Em Cristo agora você entra pela abstenção, santificação, aguarda o momento certo para a glória de Deus no casamento. E isso quer dizer agora que a tua mente é guiada por Cristo. Você pode ver essa expressão em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós agora não somos guiados pela filosofia dessa vida. O próprio apóstolo Paulo diz, mas nós somos guiados pela vontade soberana de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 também dá fundamento, porque nós somos guiados agora pela sabedoria da palavra de Deus, pela direção da palavra de Deus. Então, nosso corpo também é santificado para o Senhor. A nossa vida também é santificada para o Senhor. E tudo que nós fazemos reflete a glorificação em Cristo, a nossa justificação e a nossa santificação, focando então nessa obra redentora de Jesus. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último ponto trata sobre uma vida vitoriosa debaixo da graça de Cristo. Pastor Natalino das Neves comenta, finalizando a lição, que quem deseja ter uma vida vitoriosa passa a valorizar agora o seu testemunho em Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Nós entendemos que passamos a ser pessoas espirituais. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pertencemos ao Senhor. O Espírito Santo, ele habita em nós. E nós agora somos peregrinos nessa terra. João 17,16 dá fundamento para isso. O homem natural não compreende essa ideia de santificação, de justificação, de regeneração. Porque nós agora temos a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós compreendemos que nós somos reconciliados com Cristo. E a partir do momento que nós somos reconciliados com Cristo, nós entendemos a necessidade de ter nascido de novo. João 3, capítulo 3 descreve isso. Nós entendemos então que ter a mente de Cristo é andar conforme o ensinamento da palavra. Ter a mente de Cristo é ter uma vida integral que exalta a Deus. E ter a mente de Cristo é ter uma vida de comunhão com Deus. Que Deus em Cristo abençoe você e eu espero que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, teu likezinho também é importante, segue a gente lá. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda terça-feira ao meio-dia da classe dos jovens, tá? A gente está aqui contigo. Se você desejar o nosso material do Facilita EBD, a assinatura está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um comentário abaixo, você tem acesso ao PDF da minha aula e os slides também que a gente utiliza para a glória de Deus. E eu espero muito que Deus possa te abençoar para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus e precisa da graça de Deus, ser justificado, aceite a Jesus como seu Salvador. Comente aqui, eu quero Jesus.
nós vamos orar por você. Você vai experimentar a obra da salvação em Jesus. A justificação, a regeneração, a santificação, caminhando com Cristo. Se você precisa, pela fé, de oração também, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, pessoal, eu tomei como base para construir a aula de hoje alguns textos separados para Deus, texto do pastor Natalino das Neves, vale a pena você ter esse material em mãos. Também tomei como base o texto Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que dá uma ideia muito boa sobre essa doutrina da justificação. Também tomei como base esse texto, A Doutrina do Pecado, CPAD, também escrito pelo pastor Severino Pedro da Silva, e também tomei como base o meu texto, Janderson Nascimento, publicado pela editora Santorini, A Doutrina do Pecado. Vale muito a pena você ter esses materiais. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: santidade de dentro para fora. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.